Ô, gente, Roberto Relubiscaro aqui. Filmes em que as personagens pegam a estrada, né? Tem uma categoria específica, em inglês são chamados de road movies ou road films. É uma categoria grande, geralmente metaforiza a estrada da vida, né? Ou literalmente a personagem ir de um ponto A para o ponto B. Porque você tem a trajetória da personagem, um road movie você tem duas trajetórias. A trajetória geográfica, né, ela sai de um lugar A para ir para o lugar B, mas em termos comportamentais, emocionais, ela também faz isso. Então, geralmente são filmes em que relacionamentos são consertados, amizades são feitas, diferenças são aparadas, coisas assim. Então, assim, o escopo de, sei lá, criatividade ou inovação não é tão grande, mas você consegue fazer filmes ternos, filmes divertidos, filmes bonitinhos. Assim, tem um filme espanhol na Netflix que eu sabia que tinha, lembro quando foi lançado, com o Jean Reno e o único que eu conheço, que eu me lembro do nome. Na época eu deixei passar, mas eu fiquei com uma febre de Jean Reno esses tempos, falei, deixa eu pegar essa comédia, essa road movie aqui. Nossa, que jornada fraquinha, né? Mas antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. O filme é bonitinhozinho, mas nossa senhora, é só mesmo porque eu tava com, sei lá, sede de ver filme com o Jean Reno. Então, antes de até de falar por que eu acho que é assim fraquinho, eu acho que só mesmo se você for muito fã de alguns dos atores envolvidos. Ou se você for muito fã de deserto. E aí, assim, vale a pena porque tem paisagens espetaculares do Saara, né? Paisagens espetaculares da África, cidades da África, tal. Eu sou mais escandinavo, então nem isso para mim atraiu. Mas enfim, é assim, ó. Um cara lá espanhol, ele recebe uma carta de um amigo dele, que também é espanhol, mas está morando no Mali, faz um tempão que está morrendo. Na verdade, a carta vem da esposa do amigo. Então aí ele decide ir visitar esse amigo, fazer a última visita, né? E então ele vai para a França para chamar o Jean Reno, o personagem do Jean Reno, que é um ex-mulherengo bancário, não sei o que, não sei o que, e aí que não via esse cara fazia tempo e também não via o outro amigo fazia anos, né, décadas. Os dois decidem então convidar a filha do amigo lá que tem um relacionamento quebrado com ele, mas de alguma forma guarda o carro, que é um carro lá pequenininho, tipo que eles faziam Rally Paris-Dakar. E aí essa moça que não queria nada a ver com o pai em uma cena, na próxima cena diz assim, se vocês realmente são amigos do meu pai, vocês não vão de avião, vocês vão com esse carro para preservar a memória. Então ela vai topar para visitar um pai que ela nem queria ir no começo, ela vai topar fazer uma mega viagem, mega desconfortável, quente, pelo deserto, com aquele carreco lá, tá, eu acredito. Mas essas pessoas saem para viagem. Quem chamou para ir, a menina para ir com mais insistência, foi o espanhol. Quando eles caem na estrada, a gente percebe que os dois estão em rixa. O cara está sendo super grosso com ela e nunca é explicado por quê. Aí poderia, por exemplo, uma das coisas do filme poderia ser assim, fazer com que essas três personagens, que são diferentes e gostáveis, elas não são personagens desagradáveis, dá para gostar delas. Só que durante a viagem a gente nunca vai conhecê-las direito. Por quê? Porque os relacionamentos e as coisas nunca são aprofundadas. Tinha hora que eu falava, mas esse diretor esqueceu sobre o que é o filme dele. Porque assim, esses personagens, esses três, eles encontram um monte de gente no meio da estrada, no meio da viagem, que não serve para nada para eu conhecer as personagens. São só diversões, né? Às vezes bem baratas. Então é o drogadito, é o beduíno que vai oferecer maconha. Tem uma subtrama que não vai para lugar nenhum. Na verdade, eles nossa, esvaziam essa subtrama, que eles encontram um cara que queria ir para a Espanha. E então é assim, parece ser uma crítica não aos imigrantes ilegais, mas à situação dessas pessoas, até porque tem um pedaço em que
os europeus vão ficar na África como esse cara ficaria na Europa, indocumentado. Eles citam isso, mas nada disso é explicado. E aí, assim, essa personagem vai ter uma resolução que você fala, mas por que que ela teve? E aí parece que ela operou alguma coisa na vida de uma dessas três protagonistas. Mas não, porque eu não posso dar especificidade, porque senão eu vou dar spoiler. Mas presta atenção na trajetória do personagem lá, negro, né, do imigrante, que seria imigrante, ilegal na Europa e que está voltando para o Mali com eles, para ver para onde que essa história leva e que efeito que essa história dele vai ter. Então, nossa, inimigos antigos, que aí você percebe que é só para o drogadito voltar e fazer uma coisa engraçadinha. O carro quebra umas 3, 4 vezes, aí aparece Deus ex machina, né, que a gente chama, né? Assim, do nada aparece, tem uma hora que aparece um japonês andando com um carro de vento, assim. Eu falava, mas what the hell? Que inferno, que diabo é isso? E não tinha desenvolvimento das personagens. Tanto é que quando eles chegam ao final e a menina, todo mundo encontra lá o cara que estava morrendo, a menina encontra o pai, nem tem uma conversa, porque eles estavam assim, fazia décadas que essa menina não via o pai. E era ressentida. Mas não, quando ela vê, no filme você precisava ter um tete a tete, alguma coisa assim, né? Mas assim, eu fui vendo porque as personagens elas não são desagradáveis, né? Você pensa assim, puxa vida, se eu conseguisse conhecer melhor o Jean-Pierre, lá que é o Jean Reno, né? O Choto, sei lá, o espanhol, parece, não sei se ele é espanhol, se ele é, bom, enfim, eu vi em português porque daí eu vi rapidinho, né? Naquela velocidade 1,5 no computador, porque eu falei, isso não vai para lugar nenhum. Assim, você percebia, né, que eles... E tem umas gags que até são divertidinhas, né, a diarreia do Jean Reno, lá da personagem do Jean-Pierre, só que aí ele fica doente, depois fica mais doente, de repente sarou, assim, só com uma pastilha que o japonês deu. Então, ele, assim, é uma jornada que é um filme que você assiste para nada, praticamente, né, então, sei lá, se você é completista da obra de algum desses atores, ou como eu falei, gosta do Saara, porque caso contrário, provavelmente você vai se frustrar. Agora, se você quer ver um filme que não tem nenhum compromisso mesmo, só que eu achei repetitivo, né? Tinha hora que eu falava, meu Deus, isso, sorte que eu vi na velocidade 1,5. Então, passou rápido. Se você tiver uma pilha de roupa para passar, pode servir. É um filme para passar roupa. Faz tempo que eu não uso esse conceito, né? Passar roupa, ele é bom. Você não precisa prestar atenção, de repente você olha lá, vê o Saara, depois você vê que eles estão com uma pessoa, os comportamentos dessas personagens um com o outro não tem solidez, não são explicados, e aí os atores ficam perdidos, eles não sabem certamente o registro que eles têm que atuar. Aí quando eu percebi isso, eu mudei para português e coloquei velocidade 1,5 para o filme acabar logo. Tchau.